Olá pessoal, opa, olá pessoal, meu nome é Felipe dos Santos Silva, atualmente sou aluno de pós-graduação do Instituto de Computação, pertenço ao laboratório de rede de computadores e o tema dessa apresentação desse seminário é Fog Edge Computing. Então aqui temos o cronograma, iniciando pela introdução, uma visão geral dos conceitos que abordam computação em névoa e borda, alguns desafios e oportunidades, incluindo internet das coisas, machine learning, e finalizando com a conclusão. O roteiro dessa apresentação ela é baseada em um server disponível em anexo e também em alguns desafios e oportunidades que eu vi durante o meu percurso na pós, que ainda não acabou, mas desde o meu mestrado que eu trabalho nisso e eu sempre achei alguns problemas interessantes, então também vou comentar no decorrer dessa apresentação. Então, inicialmente, a introdução, 3 pontos serão adotados, comentados, que é a Cloud, Fog e Edge Computing. Eu adotei o início dessa apresentação na introdução com a abordagem da Cloud, mesmo não sendo o assunto desse seminário, mas do contexto de Fog e Edge Computing, a Cloud desempenha um papel importante, né, nessa arquitetura, pois devido a algumas desvantagens apresentadas nessa arquitetura da Cloud, e outras características, como também o aumento da demanda, o aumento por melhores condições de redes, surgiram esses termos, que no caso são Fog e Edge Computing. Então, para uma melhor contextualização, eu iniciei essa apresentação comentando de Cloud, as vantagens, as desvantagens e dou continuidade com Fog e Edge Computing. Então, a computação em nuvem, né, como creio que algumas apresentações já mencionaram, em resumo, ela é caracterizada pela oferta de recursos, tais como armazenamento e processamento, e também de serviços e aplicações por meio da internet. E esses recursos são entregues, são fornecidos conforme a demanda. Desculpa. Então, é possível alocar serviços e aplicações ou alocar recursos de processamento e armazenamento em um nó na nuvem e receber esses recursos via a internet. Esses recursos eles são provisionados e liberados de forma transparente ao usuário e pode ser acessado de qualquer lugar, a qualquer hora e com um esforço mínimo de gerenciamento. Como o acesso é realizado através da internet, daí o nome, daí a alusão à nuvem, né? E eles apresentam algumas vantagens, essa arquitetura apresenta algumas vantagens, como a capacidade de armazenamento e processamento ilimitado, né? Ilimitado aí, entre aspas, é possível alocar esses serviços de forma dinâmica, então daí essa ilusão que esses serviços são ilimitados. A capacidade e com isso a capacidade de armazenamento, de backup, né, dos dados. A segurança, também tem um custo de manutenção que é reduzido, é uma vantagem, porque imagina se essa infraestrutura e todos esses recursos alocados por empresas, né, de forma pontual, ou seja, você tem uma empresa que tem um departamento, que tem um data frame, que tem um departamento de TI que cuida desse data frame, que provê tudo isso. Então essa estrutura, quando alocada na nuvem, né, e acessada através da internet, você tem esse custo reduzido de ter um departamento, de ter funcionários. Opa.
de ter toda essa infraestrutura para prover esse serviço da sua empresa. Então você pode alocar esse serviço na nuvem, né? E uma das desvantagens é que com o crescimento rápido de vários dispositivos conectados à internet, principalmente dispositivos e serviços e aplicações que são sensíveis à latência, né? É uma tarefa difícil alocar esses serviços na nuvem devido a essa restrição da latência, coisa que a cloud, a computação em nuvem, não provê. E esse problema ele é agravado quando o usuário está com alta mobilidade, tem alta mobilidade, tipo, dentro de um veículo, em um metrô, em um trem. Então, esses serviços eles têm uma baixa qualidade de entrega, uma baixa qualidade de os usuários têm uma baixa qualidade de experiências quando esses serviços são colocados na nuvem. Esses serviços são serviços sensíveis à latência e outras classes de serviços também, como de IoT, internet das coisas médicas, enfim. Então, isso é uma desvantagem apresentada pela nuvem. Então, a partir dessa desvantagem, surge a necessidade de pegar esse processamento, esse armazenamento e levar em direção ao usuário final, para que eu diminua a quantidade de salto nas redes e com isso também eu ganho outras vantagens, como a quantidade de tráfego de dados entre os nós, né? Se eu reduzir, eu encurto o caminho e menos dados serão trafegados de ponta a ponta. Então, isso também é uma vantagem, uma consequência dessa redução. Eu posso oferecer serviços baseados em localização, né? Então, eu vou comentar mais sobre isso. Então, uma das primeiras ideias foi trazer esse processamento e armazenamento, esses servidores próximos aos usuários, diminuir a quantidade de saltos de ponta a ponta, ou seja, de um usuário final até a nuvem. Então, uma estratégia adotada por alguns autores aí que eu não sei o nome, mas uma solução é que foi a aproximação desses recursos para a borda da rede, com a tentativa de amenizar, né, os danos causados às aplicações e serviços sensíveis a latências, conhecidos como sensíveis a latências. Entre eles, os multimídias, como eu comentei, são sensíveis que requerem baixa latência e um constante fluxo entre ponta a ponta, né, entre quem está pedindo e quem está informando esse serviço. Então, uma estratégia conhecida e adotada é pegar esses data frames, esses supercomputadores, dividir ele em pedaços e posicionar eles estrategicamente em um cenário. Então, você reduz a quantidade de saltos, você consegue atender esses serviços e de forma mais distribuída, certo? Então, isso dá-se o nome de Cloudlet, né? Essas máquinas que são posicionadas em direção ao usuário, esses data frames, e tem todas essas consequências na redução de tráfego, na redução da latência, menos largura de banda é utilizada para prover o serviço. E daí, nesse mesmo contexto, surge a computação de borda e névoa, que é Fog Edge Computing. Então, essa arquitetura, essas duas tecnologias, envolve também a transferência desses recursos em direção a dispositivos finais, mas mais além do que as cloudlets. E o objetivo também é diminuir a latência, também visando que, tendo em vista que os dados enviados entre dispositivos e a nuvem central, essa quantidade de saltos é reduzida drasticamente. Então,
Meu Deus, não sei porque está passando sozinho. É, então, você sai daquela visão distribuída da cloud, onde você tem uma arquitetura centralizada, que provê serviços com alta capacidade de processamento e armazenamento, com segurança, com privacidade, e daí você começa a surgir serviços como os de IoT, como os fornecidos por Vanetes, os que estão em Vanetes nesse caso, vamos comentar tudo isso mais na frente, os multimídias, os de internet das coisas médicas, esses serviços que são ditos serviços sensíveis à latência, eles necessitam sim desses recursos mais focado em, em baixa latência. São sensíveis, são meu Deus do céu, pera aí, desculpa pessoal, mas isso aqui está no automático, eu não sei onde eu... Tá. São serviços que requerem sim essa redução no tempo de entrega. E daí que surgem esses conceitos quando você tem esse recurso, quando você migra esse recurso de computação, de processamento e armazenamento em direção ao usuário, e daí sim, além do conceito de Cloud Edge, aí sim você cria essa arquitetura de Fog e Edge Compute. Então, todos os dispositivos que estão entre a nuvem e os dispositivos finais, incluindo os dispositivos finais, fazem parte dessa arquitetura distribuída. Como é possível ver na imagem, você tem a cloud centralizada, com alta latência, e vários níveis, mas você tem os dispositivos que compõem essa comunicação entre os dois dispositivos finais e eles são adotados para fazer parte dessa arquitetura de Fog Edge. Então, vamos falar em camadas. Uma camada em direção ao usuário, já é uma camada, já pode ser considerada uma camada de fog. A segunda camada, a terceira camada, a quarta camada. Então você tem aí essa fog, essa névoa entre dispositivos finais e a nuvem que podem prover serviços porque possuem capacidade de armazenamento, processamento e de rede. Então, essa ida em direção, essa migração desses recursos em direção aos dispositivos finais, incluindo os dispositivos finais, esses dispositivos fazem parte dessa arquitetura. E isso torna um ambiente muito aquecido, muito desafiador, com várias oportunidades, porque você sai de um ambiente centralizado da cloud e começa a migrar serviços tanto de hardware quanto de network, de rede, para os dispositivos finais, e você começa a distribuir isso, e daí vem perguntas. Como gerenciar isso? Como dividir esses recursos? Onde alocar esses recursos? O que são, na verdade, esses nós? Como eles são caracterizados? Então, surgem vários desafios só dessa ideia de mudança de arquitetura em direção ao usuário. E nesse mesmo contexto, só um parênteses aqui para ficar um pouco mais claro do que seria essa cloud e Neva. Então, como dito, esses dispositivos que estão entre a nuvem e os dispositivos finais, incluindo os dispositivos finais, fazem parte dessa arquitetura. E alguns autores adotam a seguinte taxonomia, posso dizer assim. Os dispositivos finais são a borda da rede. São dispositivos conhecidos como os nós de borda. Uma camada acima já são dispositivos da borda. Até a nuvem são os dispositivos de borda. Uma camada acima dos dispositivos finais até a nuvem são os dispositivos de borda. De névoa. Desculpa, de névoa. E os dispositivos finais são dispositivos de borda. Então, alguns autores adotam também que a névoa vai até a borda, inclui a borda. Então, aqui no final poderia ser até a borda, até a névoa, incluindo a borda, e depois borda, 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 cloud. E outros autores adotam do jeito que está essa imagem: cloud, borda, cloud,
meu Deus, cloud, névoa, várias camadas, várias características tem aqui dentro, e depois borda. Algumas imagens mais na frente, claro, melhora essa ideia que eu estou comentando. Então aqui temos a mesma ideia, com a mesma exemplificação que foi dada anteriormente. Você tem a nuvem centralizada, depois você tem outros dispositivos como data centers privados ou públicos, você tem switches, você tem roteadores, você tem estações bases, você tem todos esses dispositivos que constituem a arquitetura descentralizada da FOG até chegar aos nós bordas, que são veículos, são celulares, relógios, todos esses dispositivos finais, micro-ondas, tudo isso fica ali entre a borda, pode ser considerado borda como a neve. Então, não existe uma linha tênue, uma linha, como que eu posso falar, uma linha realmente assim que divida esses dispositivos, até porque eu nem sei se precisa disso, mas mas a ideia é que esses dispositivos que estão próximos aos usuários finais e que são os usuários finais são na borda da rede, entre essa borda e a nuvem são dispositivos que pertencem à névoa. Então essa é mais ou menos a ideia, as ideias adotadas pelos vários autores na definição dessa arquitetura. Então, em resumo, você sai da nuvem, um ambiente centralizado, um ambiente que provê teoricamente quase tudo, mas devido ao surgimento de vários serviços sensíveis à latência, com alta mobilidade e, meu Deus do céu, e outras características, você começa a migrar essas características de redes e de processamento e armazenamento em direção ao usuário, e daí nasce essa arquitetura distribuída. Então, só a partir dessa migração, só a imaginação dessa migração, surgem vários desafios, incluindo os que estão em cloud, incluindo os já discutidos em alguns seminários, como consumo de energia, o processamento distribuído de serviços, como fazer isso. Vamos comentar tudo isso um pouco mais na frente. Então, essa imagem resume bem, e eu acho que o que eu comentei, os conceitos de névoa e borda dessa arquitetura. Então, as vantagens, uma das principais vantagens apresentada é a redução dessa arquitetura de fog, está escrito de fog e de edge computing. Meu Deus do céu, pera aí pessoal, desculpa. Tá faltando sempre um slide, creio eu. Então, as vantagens apresentadas por essa arquitetura é a redução de dados enviados para a cloud, né? Claramente isso. Também a redução da largura de banda utilizada, certo? E duas coisas importantes, pelo menos, que são base da minha pesquisa. Eu trabalho com esse assunto, entrei no doutorado, mas desde o mestrado trabalho com isso, que são os serviços localizados, é o que eu acho mais interessante, serviços localizados, serviços providos baseados na localização do usuário, e aí, com isso a entrega reduzida da latência, né? Você tem uma latência menor. Então, com essa arquitetura centralizada, eu posso prover serviços baseados na localização do usuário, dentre os benefícios, né? Esse é um deles. Prover serviços que antes eram mantidos na cloud, agora eu posso provir na próximas de usuários baseado na localização do usuário ou da região que está requisitando, né? E com isso entrego com baixa latência. Mas daí já surge um desafio muito interessante, que é como eu migrar, pode ser, isso já estou adiantando, como eu migro esses serviços da cloud, que é centralizado, para essa arquitetura que é distribuída, de que forma eu migro isso, porque nessa arquitetura centralizada, ela é hierárquica, desculpa, nessa arquitetura distribuída, ela é heterogênea, né? Ixi,
você tem vários recursos heterogêneos, tanto de redes, tanto de capacidade de processamento e armazenamento, latência, largura de banda. Cada nó, cada camada dessa arquitetura aqui, ela tende a se assemelhar, tá? Cada camada aqui ela tende a ter umas características semelhantes, mas não é obrigado a ser. Então, como eu organizar esses recursos, né, e ficar ciente desses recursos para alocar um serviço. Então, esse também é um desafio bem interessante. Então, continuando, esse é um dos desafios de adotar essa arquitetura, né, do nascimento dessa arquitetura. Um dos desafios mais usual, assim, que é, se eu estou criando uma arquitetura distribuída, onde eu aloco esses serviços. E daí surgem diversos algoritmos e ideias, desde algoritmo genético, desde várias PLIs, várias PLIs que oferecem recursos para que os serviços sejam alocados. Então, dentre esses desafios, eu anotei outros aqui, que foi meio que de cunho pessoal, que eu anotei aqui, que foram desafios que, como eu comentei, desde o início da minha pós-graduação, comento com isso, e são desafios que eu gosto de ler ou de escutar alguém comentando. Então, são desafios aí que estão ainda no estado da arte, não tem uma solução ótima. Então, que eu não sei se até existe uma solução ótima, devido a tantos recursos, porque você tem que levar a considerar o tempo também para resolver o problema. Então, são sempre problemas que eu estou atento, tanto na literatura quanto em apresentações. Então, eu listei aqui, eu vou comentar alguns e também serão ilustrados em algumas imagens para melhor entendimento. Então, o primeiro, esse que eu comentei, que é como escolher os nós mais adequados, esses nós, fogs e edges, para colocação de serviços / microserviços. Então, dada a arquitetura distribuída, e vale ressaltar, vale a pena deixar claro aqui, que a Cloud e a Edge Computer não vem para substituir ou para ser independente da cloud, né? Ela vem como arquitetura para estender, creio que seja a palavra certa, estender a arquitetura da cloud para tentar auxiliar nesses recursos. Na minha visão, isso aqui não vai parar tão cedo, no caso essa passada desse slide aí, da minha visão, um não vive sem o outro, e, né, na verdade não na minha visão, mas no que os autores apresentam, e um não vive sem o outro, daqui para frente mais ou menos, porque ambas têm características que se completam, então é essencial uma da outra. Então sempre que eu falar de fog ou de edge, cloud, é um conjunto, Então, essa primeira pergunta aí, que é como escolher os nós mais adequados para alocar esses serviços, pode ser levado em consideração a capacidade desses nós naquele momento, a capacidade de processamento, de armazenamento, a latência, a largura de banda tudo o tráfego que está passando. Eu tenho um nó que é adequado, mas será que se eu alocar o serviço naquele nó não vai consumir todos os recursos da rede? E tudo isso tem que levar em consideração também que seja de forma justa, né? Então, isso é um problema muito encontrado aí nos servers e nos trabalhos em relação ao Fog e Edge Compute, que vem também desde a Cloud Computer, né? Esse desafio. Outro desafio é a localização desses nós, os nós Fogs e Edge, nesse ambiente hierárquico, né? Heterogêneo. Então, a ideia não é só você tem um conjunto de nós
que tem capacidade de armazenamento e processamento e tem uma conexão com a internet ali, que você pode se conectar, mas a ideia é que será que só porque ele tem essas características de um NoFog ele deve ser eleito um NoFog? Em relação às outras características como consumo de energia, a segurança, será que esse nó é adequado para entrar nessa estrutura? Então não é só porque que eu estou conectado à internet e eu como dispositivo, né? Eu estou conectado na internet e tenho essas características. Será que por isso eu sou um NoFog? Então tem trabalhos que olham mais essa visão por esse lado, né? De selecionar esses NoFogs. Também tem o Network Slicing, que é justamente o fatiamento da rede. Você tem essa rede heterogênea e hierárquica, né, constituída de várias camadas, você tem esse fatiamento, você tem esse ambiente. Será que se eu fatiasse esse ambiente em termos de rede, criasse conjuntos dessa rede e falasse, o conjunto A atende os serviços da classe A, o conjunto B atende serviços da classe B. Exemplificando, você poderia ter, por exemplo, as camadas que estão mais próximas dos dispositivos finais poderiam atender serviços sensíveis a latências, como serviços em IoT, serviços multimídias. Será que eu consigo esse fatiamento da rede? Se sim, como eu faço isso? Né? Ou quais outras ferramentas que poderiam ajudar nesse fatiamento? Machine Learning, por exemplo, será que poderia aprender essa, essa, essa topologia da rede? Eu passo para ela todos os recursos da rede, hora, dia, infraestrutura, mobilidade. Será que é possível ela aprender esse fatiamento da rede? E aí surgem outras perguntas. Esse fatiamento, ele é estático ou é dinâmico? Né? Então, várias outras questões surgem nesse ambiente. E eu gosto muito dessa diversidade que esse ambiente dá, né? Esse ambiente heterogêneo, essa diversidade de desafios e oportunidades, assim como outros também. E também o mesmo problema do consumo de energia que é apresentado em cloud, agora é apresentado de forma distribuída aqui nesses dispositivos. Eu vou exemplificar, por exemplo, dando um exemplo em segurança e privacidade também desses dispositivos. Um exemplo que eu li é de internet de coisas médicas. Houve esse crescimento aí devido à pandemia e outras coisas também, de como a segurança e privacidade dos dispositivos, ali na borda, os dispositivos, um relógio, algum medidor de pressão. Só para contextualizar, essa internet de coisas médicas são dispositivos que o usuário usa, utiliza, mas em relações em contexto médico, né? Um marca-passo, né? O paciente tem alguma doença e ele precisa ser monitorado em casa por esses dispositivos, por esses sensores e atuadores. Então, como eu mantenho a segurança e a privacidade desses dispositivos aqui? Então, parece fugir um pouco do tema de foco confiro, mas tudo está atrelado. Porque, por exemplo, segurança e privacidade. Você tem um dispositivo e você quer prover a segurança e privacidade daqueles dados. Porque o médico que primeiro vê os dados do paciente, dá um diagnóstico e depois ele pode falar para quem ele quiser ali dentro do contexto da família. Mas antes disso, ninguém pode ter acesso a esses dados. Então, se eu rodar um algoritmo de blockchain nesses dispositivos finais, meu Deus do céu, desculpa pessoal, agora me perdi. Tá. Se eu rodar um algoritmo de blockchain nesses dispositivos finais, eu vou prover segurança e privacidade? Vou sim. Mas também em 15 minutos eu vou descarregar o dispositivo do cliente. Então a ideia é essa. Então a ideia de encontrar um balanceamento entre até onde eu posso prover segurança e privacidade em relação à capacidade de armazenamento e processamento e o consumo de energia,
dado do dispositivo, tem que haver esse balanceamento aí. Também surgem questões de pesquisa. Será que um no fog, será que um dispositivo que está próximo a esse dispositivo, será que ele pode processar para mim esse algoritmo de blockchain, me devolver só o que eu quero? Então, então são questões de pesquisas bastante interessantes, assim, que envolve também essa arquitetura. Tá. E aí também outro assunto, redes veiculares, né? Só para contextualizar, a rede veicular, e sempre quando eu estou explicando, é um exemplo meio fraco, mas quase todo mundo entende. A mesma ideia que a gente tem de comunicação e troca de informação dos dispositivos celulares. O celular eu falo com a minha mãe, com meu pai, com meu primo, com todo mundo, transmito informação, eu pegar essa mesma ideia e transferir para redes de veículos, para veículos, formando uma rede de veículos. Então essa é a mesma ideia de Vanity, dessa rede de veículos. Você, claro, mas o contexto de troca de informações, as informações trocadas lá são informações diferentes, ou pode ser até iguais. Informações de condições de tráfego, condição de clima, condição de uma estrada, rotas. Você tem uma ambulância e a ambulância vai passando, pedindo informação, pedindo licença, abrindo farol, abrindo semáforo. Então entra nesse segundo assunto aí, que é os semáforos inteligentes, né, e conectados com veículos. Então semáforos faz parte desse ambiente hierárquico distribuído da FOG. Ele é um dispositivo. Ele é considerado um no-fog, um no-borda, vai depender do contexto. Então todo esse ambiente ele ajuda outra gama de ambiente também, todo esse ambiente distribuído de Fog Edge. Também tem a questão de disseminação de informação, de conteúdo, né, em Fog, Anchor Zone, que é um trabalho de Vanity também, que você tem uma área ali em Vanity que você precisa manter uma informação ali, então todo esse ambiente pode ajudar a manter essa informação. Estacionamento inteligente, então outras aí que, queira ou não, esses problemas podem ser solucionados, pode ter uma solução que tem ali um pezinho dessa estrutura distribuída de Cloud Fog Edge Computer. E também outros problemas é o gerenciamento da rede, do recurso da rede, né, desse ambiente distribuído, como eu gerencio. Tem esse Half Data, que entra no Internet das Coisas Médicas, nesse assunto, e também o Internet das Coisas, né? Por último, o Internet das Coisas, que faz parte desse ambiente. Aqui é uma imagem para deixar mais claro esse ambiente, né? O quão complexo e desafiador ele é, devido a essa hierarquia e essa heterogeneidade dos nós, tanto em relação à rede quanto em questão de capacidade de armazenamento. Então, é um ambiente muito desafiador, devido a todas essas características heterogêneas. Então, quanto mais o core, mais para cima, mais eu aproximo da cloud. Quanto mais para a borda, mais eu aproximo dos dispositivos finais. E entre esse meio aí está a computação em névoa. Aqui está uma imagem do problema de alocação de serviço, que eu trouxe aqui só para ilustrar, né? Aqueles serviços que são migrados da cloud e agora vão ser migrados de forma distribuídas. E daí também outro conceito de microserviços. Já pensou se eu pegar esses serviços e dividir eles de forma coesa e acoplar eles em forma de componentes e distribuir ele em toda a rede? Como é que eu faço isso? Onde que eu distribuí esses serviços? O porquê que eu distribuí esses serviços? Foi de forma justa? Então tem todos esses desafios que esse ambiente distribuído traz. Aqui está uma imagem que é em relação ao problema de localização de nós, que é aquilo que eu tenho um conjunto de possíveis nós, e dentro desse conjunto, qual subconjunto de nós que são selecionados para ser
para fazer parte da minha arquitetura de Cloud Fog Computer também é um problema. A imagem A aqui é uma estrutura da rede normal. Quando eu falo normal é que não tem nenhum nó selecionado. Essas estações bases aqui só são pontos de transmissões, não processa e não armazena, e após o algoritmo, alguns pontos aqui são selecionados para diminuir o tráfego que seria em direção à cloud, né? E esses são são considerados nós bordas ou névoas. Esse mesmo problema pode ser visualizado em uma rede de veículos, né? Você tem um conjunto de nós, você detecta uma região com um conjunto de nós e você quer que um nó ali transmita somente o nó daquela região transmita, porque se eu colocar todos eu vou ter desperdício, vou ter colisão, vou ter algum problema vai dar. Então seleciona um líder ali. Esse problema pode ser visto também dessa forma em Fog Edge Computer. É um desafio também. E essa terceira imagem é sobre o slicing, network slicing. Então aqui eu acho que essa imagem dá para ver claramente, ilustra esse problema, né? Com a mesma hierarquia do cinza ao laranja, eu estou indo em direção à nuvem desde os dispositivos finais. E a ideia aqui é dividir a rede mesmo, os recursos da rede. É claro que de forma abstrata, mas dividir a rede em relação ao processamento, armazenamento e os recursos de rede, como largura de banda, latência, perda de pacote, a quantidade de tráfego gerado, que está passando naquele momento, para que eu atenda a classes de serviços. Por exemplo, nessa imagem aqui, a primeira classe, que eu não sei que cor é essa, azul marinho, sei lá, essa primeira aqui, que tem o nome IoT Devices, poderia ser fatiada, essa rede poderia ser fatiada para atender o dispositivo de IoT, porque estão próximos da rede, requerem baixa latência e com baixo consumo de energia, enfim, só vantagens. A segunda camada, nesse caso aqui tem 3 camadas, a segunda camada pode ser para veículos de alta mobilidade, porque aí você fala, Felipe, e se eu adotasse a primeira camada, que é a camada de IoT, para atender serviços de mobilidade? Eu poderia ter um problema aí, que eu não sei se é muito claro, mas esses serviços que são para usuários de alta mobilidade, se você posicionar muito próximo do usuário, ou seja, um salto, 2 saltos, tem um problema de mobilidade, problema de migração, né? Que é um custo considerado na rede. É o problema de você estar migrando o serviço para que o serviço fique sempre acompanhando o usuário ali, sempre na cabeça ali do usuário, para onde ele vai, o serviço está. Então, isso é legal? É ótimo, mas em termos de redes, não. Se eu pudesse, o serviço estaria rodando na mão do usuário, mas isso levando em consideração para o contexto de redes, essa migração ela é um pouco tem que ser considerada esse custo de migração. Então coloque uma camada superior para que essa camada superior tenha uma visão maior da região e eu não precise migrar tanto, né? E aí a pergunta vem, onde é essa camada superior? Então aí, né, tem vários trabalhos que dizem onde que é essa camada superior. Então a ideia desse network slice é justamente essa divisão, fatiar a rede, né, em recursos que em tese são semelhantes para atender um conjunto, alguma determinada classe de serviços, né? E a ideia é como fazer isso. E daí surgem vários modelos, um dos mais atuais são os que são baseados em machine learning, né? Que dado a entrada nesse modelo, que são todas as características de redes, que não são poucas, de rede, de processamento, de posição do usuário, de tudo, e ela consegue aprender a hora do dia, se é no domingo, se é na segunda-feira, que é horário de rush, se no domingo é feriado, então eu vou alocar esse recurso mais para a esquerda, porque mais para a esquerda é em direção ao centro, o pessoal vai jantar, vai não sei o que.
Então, o Machine Learning vem com força, né, nesses ambientes e os resultados são bastante satisfatórios. Então, o uso dessa ideia nesses ambientes pode melhorar não só o slicing, mas, por exemplo, questão de tráfego. Eu gerenciar o tráfego que é passado, tráfego de rede, né, que é passado nesse ambiente hierárquico, para que eu diminua, aumente a vazão desses dados. Então, poderia ser, também são aplicados técnicos de machine learning para isso também já em trabalhos. Então, é bem interessante esse ambiente. Então, como eu comentei aqui já, o machine learning só tem a acrescentar nesse ambiente, né? Que é um ambiente muito diversificado e com várias tendências de nós, de redes, e a machine learning tem provado que alguns trabalhos que bons resultados, tanto em fatiamento de rede quanto aqui tem falando mais. Fatiamento de rede, a redução da latência, mesmo nesse ambiente distribuído, a redução de tráfego de dados, né, gerados. Tem um problema muito legal, que aí já é pessoal, porque eu sou fã dessa parte de predição, eu gosto de prever alguma coisa. E essa predição de tarefa é bem interessante. Você prever, por exemplo, poderia ser você prever quando um nó estará ocioso ou não, ou quando uma tarefa será finalizada, e daí você alocar esses recursos da rede, porque através você pode, eu vou esperar o nó finalizar, é mais vantajoso eu esperar o nó finalizar do que eu ser atendido por outro nó que está a 2 saltos. Então, tudo isso pode ser considerado pelo modelo de machine learning e, e ter bons resultados. A predição do tráfego de rede também é bem interessante por estação base. Então você tem aquela estação base que fica numa região periférica e você consegue prever que finais de semanas ela é pouco utilizada, então eu vou processar, esse tempo que você fica ocioso é melhor você estar processando alguma coisa. Então nesse ambiente de fog e edge computing é muito desafiador e cabe muitas outras técnicas de outras áreas para ajudar nesses desafios. Também a questão de disponibilidade de estacionamento, recomendação de serviços em Mobile Edge Computing. Esse Mobile Edge Computing são nós da bordas que se movimentam, né, que tem mobilidade, a detecção de anomalia nessa rede, nesse ambiente hierárquico, principalmente ataques, né, nesse ambiente, internet das coisas também, você detectar esses ataques. E também tem essa parte de colisão, detecção de colisão, mas detecção de colisão tanto de pacote, mas nesse sentido eu quis colocar detecção de colisão de vanity, de veículos, que a partir da mobilidade ali do usuário, ele percebe que está em com alta velocidade e numa via que não era, e aí ele consegue detectar que possivelmente aquele veículo vai colidir. Então, esses são desafios que apresenta um pouco apresentado em FOG nessa arquitetura que Machine Learning pode ajudar a solucionar. Então, passei. Então, de forma resumida, tá aqui uns desafios e oportunidades nessa arquitetura, nesse ambiente Fog Edge Computing, que, claro, se estende muito mais do que eu comentei. A segurança e privacidade, a questão de consumo de energia sustentável, já comentaram em Cloud Computing, a técnicas de computação inteligente, e aí vem uns desafios também, a colaboração entre a academia e a indústria, né, para disponibilidade de dados, disponibilidade de um ambiente para estudo mesmo, simulado, e a internet
das coisas e internet das coisas médicas também são mundos de desafios. Então, por final, agora eu trago alguns simuladores desses ambientes, né, que também são adotados para avaliar as características desse ambiente até prover alguma solução. Então, rapidamente aqui, que também são adotados em alguns serviços e alguns trabalhos. Tem um simulador bastante conhecido, que é um simulador base para esses ambientes, é o CloudSim. Foi um dos primeiros simuladores para esses ambientes clouds. E vários simuladores, não vou dizer a maioria, mas muitos simuladores têm como base esse CloudSim, que é o WiFogSim, o MobFogSim e o Multi-Tier MobFogSim. Esses WiFogSim e o MobFogSim foi implementado por um aluno do IC também. Ele apresenta, você pode modelar a mobilidade do usuário, todas as características de fog, compute e da cloud, né? Porque ele é uma extensão do CloudSim, todos esses simuladores. E esse Multi-Tier FogSim é um simulador que tem uma extensão do MobFogSim, mas ele é mais visado para ter um ambiente mais hierárquico e heterogêneo. E esse simulador foi desenvolvido por mim. Ainda tem muitos desafios no desenvolvimento desse simulador. Se alguém quiser conversar comigo, eu falo tudo do que tem feito, o que não tem feito, o que é para fazer. Então, esses simuladores servem para modelar e avaliar esses ambientes. Também tem outros que são extensão também do CloudSim, o Edge CloudSim, visando mais dispositivos que estão localizados na borda, o CloudSim. Então, outros simuladores também, diversos simuladores baseados no CloudSim para modelar esses ambientes, modelar e avaliar esses ambientes. Então, a conclusão nessa apresentação foi visto inicialmente a parte de computação em nuvem para contextualizar o surgimento da cloud, da computação em borda de névoa. Foi apresentada essa estrutura hierárquica, heterogênea, e também alguns desafios que essa estrutura, que esse ambiente prover, né, devido a essa hierarquia e essa heterogeneidade dos nós. Então, dado a premissa de que eu levo o processamento e o armazenamento próximo do usuário, eu diminuo a latência, diminuo a quantidade de dados transferidos, e com isso como é que fica a segurança, já que está em um ambiente distribuído. Então, todas essas características são desse ambiente. Também em consideração a serviços providos ciente da consciência dos usuários. E outra coisa, isso apresenta muitas vantagens, né? Como comentado, o custo de largura de banda, o offloading de dados transmitidos para a nuvem, os serviços são providos em relação à localização dos usuários, dentre outros. Então, dessa forma, finalizo esse seminário, essa apresentação. Qualquer dúvida, muito obrigado. Esse é meu e-mail para qualquer dúvida pessoal, e os comentários sobre essa apresentação são na página do professor. Obrigado.